Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Aqui quem está falando é o professor Zeca do Matemática Concurso. E na aula de hoje veremos equação do primeiro grau. Se os senhores têm dificuldade nesse assunto, dificuldade em identificar uma equação ou de equacionar ela, ou seja, colocar na linguagem matemática, ou até mesmo de resolver alguns problemas envolvendo, fique aqui, porque após a vinheta resolveremos esse problema. Então, vamos nessa? Salve, salve, guerreiros! Antes de iniciar nossa aula, se inscreve no canal, curte o vídeo e siga a gente também no Instagram. Então vamos lá? Equação do primeiro grau. O que veremos hoje? Como identificar uma equação, como equacionar um problema, ou seja, como transcrever da linguagem dita para a linguagem matemática. E o terceiro tópico é problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Tópico 1. Como identificar uma equação do primeiro grau? Identificar uma equação do primeiro grau como? Através da incógnita elevada a 1, ou seja, x elevado a 1. Se fosse x elevado a 2, ou seja, teria duas raízes, seria uma equação do segundo grau. E como resolveremos uma equação do primeiro grau? Vamos combinar que a primeira parte antes do igual chamaremos de primeiro termo. E tudo que tiver após a igualdade, chamaremos de segundo termo. Ou seja, depois que dividimos, basta colocar letra para um lado e número para o outro. Beleza? Vamos lá então. Nosso sinal de igual, vamos colocar tudo que tem letra de um lado. 3x, ou seja, 3x. O 12 está somando. Vamos jogar ele para o outro lado, subtraindo. Repete o sinal de igual. Menos 12. Vamos repetir o x. O 3 está multiplicando. Vamos passar esse 3 dividindo. Dividido por menos 12. Ou seja, x é igual a menos 12 dividido por 3. X é igual a menos 4. O que seria esse menos 4? Esse menos 4 é o valor do nosso x, senhores. É o valor de x. E como saberemos se realmente esse x tem o valor de menos 4? Note que a igualdade está aqui, não é à toa, senhores. O mesmo valor que der no primeiro membro, vamos colocar aqui primeiro, membro, vai ter que dar no segundo membro. Ou seja, se deu 0 no segundo membro, o número, essa parte da equação também, a primeiro membro, tem que dar 0 também. Ou seja, 3, o x não está valendo menos 4, vezes menos 4, mais 12. Vamos resolver a primeira multiplicação. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Mais 12. Ou seja, menos 12 com mais 12 é igual a 0. Ou seja, antes da igualdade 0 e depois da igualdade 0. Os dois têm o mesmo valor. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. 4x mais 16 igual a 40. Vamos descobrir o valor de x. Sabemos que o que vem antes da igualdade, vamos chamar de primeiro membro, certo? O que vem depois da igualdade, vamos chamar de segundo membro. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Então, 4x mais 16 vai ter que dar um valor de 40. Se a gente soubesse um número multiplicado por 4 mais 16 que desse o 40, a gente já achou o resultado, entendeu? Mas como não sabemos de cabeça, vamos resolver. O que a gente combinou? Letra para um lado e número para o outro. Vamos repetir. 4x mais... Não, vamos jogar para o outro lado, né? Igual, repete o 40. Esse 16 está somando. Vamos passar ele subtraindo, ou seja, menos 16. Vamos repetir, 4x é igual a 40 menos 16. Vai dar um total de 24. X, 4 está multiplicando o x. Vamos passar ele o quê? Dividindo. Ou seja, 24 dividido por 4.
x é igual a 6. Achamos o valor de x. Vamos ver se realmente o primeiro membro está igual ao segundo membro? Vamos separar aqui. Então, senhores, combinamos que o primeiro membro e o segundo membro tem que ter o mesmo valor, certo? O segundo membro está dando um valor de 40. O primeiro membro tem que dar 40 também, ou seja, 4. O valor é 4x, só que o x vale 6, né? 4 vezes 6 mais 16. 4 vezes 6, 24. Mais 16 igual a 40. 24 com 16, 40. Que é igual a 40. Tranquilo, né? Vamos mais um exemplo. 5x menos 6 é igual a 2x mais 3. Agora tem duas incógnitas, ou seja, 2x, né? Duas variáveis x. Vamos fazer o quê? Separar o primeiro e o segundo membro, separar o que tem letra de um lado e o que tem número do outro, para ficar mais fácil para resolver. Outra coisa também, senhores, não importa se o senhor jogar o que tem letra para um lado ou para o outro. A ordem das letras não vai importar, entendeu? A gente está sempre fazendo no primeiro membro o x. Vamos jogar ele para o segundo, só para os senhores verem. Ó, menos 6 é igual, vamos repetir o 2x mais 3. Vamos jogar esse 5x para o outro lado. Ele vai passar a menos 5x. Ah, já dá para ter jogado esse aqui também, né? Vamos jogar ele agora. Ó. O mais 3, vamos passar para o outro lado, menos 3, né? Menos 6, o sinal de mais vai passar menos. Menos 3 é igual a 2x, menos, que era positivo, passou negativo, né? Menos 5x. Vamos fazer agora a subtração. Menos com menos é menos. Menos 9 é igual a 2x menos 5x. Vai ficar menos 3x. Por quê? Conserva o sinal do maior. Então, agora vamos multiplicar por menos 1 aqui para deixar tudo positivo. Multiplicando por menos 1 não vai alterar o valor, senhor. Vai alterar apenas os sinais. Ou seja, vai ficar mais 9, que é igual a 3x. O x está multiplicando. O 3 está multiplicando o x. Vamos passar dividindo. Vai ficar 9 dividido por 3 é igual a x. Ou seja, x tem um valor de 3. Os senhores querem realmente ver se tem o mesmo valor? Vamos fazer do lado aqui. 5 vezes, agora o x tem valendo a 3, menos 6. Vamos ver quanto vai dar? 5 vezes 3, 15. Menos 6, 15 menos 6 é igual a 9, né? 9. Vamos fazer a segunda parte, o segundo membro. 2x mais 3. 2x mais 3. Tem que dar 9 também, né? O x está valendo quanto? 3, né? Fica 2 vezes 3 mais 3. Ou seja, 2 vezes 3 é 6. Mais 3 igual a 9. O primeiro membro e o segundo membro têm o mesmo valor. Fazemos um exemplo aqui. Exemplo 4. Agora envolvendo fração. Quando envolve fração, senhores, os senhores têm que pensar o seguinte. Que embaixo de todo número é uma fração de denominador 1, entendeu? Dito isso, vamos usar a nossa propriedade fundamental da proporção, né? Que diz que o quê? Os produtos dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Se os senhores não viram a aula, eu vou deixar no card aqui a aula de razão e proporção. Não perca, está muito boa, senhores. Então, se sabemos que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, é só a gente fazer a multiplicação. 5x menos 4 vezes 1 igual 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá um valor de 36. Beleza. Agora voltou a mesma equação. Note, agora ficou uma equação de forma simplificada, igual essa do que a gente estava resolvendo atrás aqui. De uma linha só, né? Tranquilo? Vamos lá. O 4 está negativo. Vamos passar ele pelo lado o quê? Positivo. 5x vezes 1 vai dar 5x, igual a 36. O 4 está negativo, vai passar positivo, mais 4. Vamos recapitular o que fizemos aqui. Esse 1 multiplicou 5x e deu 5x, que é o mesmo valor, né? 1 vezes 5, 5. Tranquilo?
repetimos o valor do igual e passamos esse 4 que está subtraindo, passamos ele somando, né? 36 mais 4, total de 40. Beleza? 5x igual a 40. A caneta quis falhar aqui. X, o 5 está multiplicando o x, vamos passar ele dividindo. 5x é igual a 40 dividido por 5. Ou seja, x é igual a 8. Olha que fácil. Vamos conferir se dá o mesmo resultado? Vimos que o primeiro membro, não sabemos, que é 5x menos 4 vezes 1, certo? Só que o segundo membro está dando 36, ou seja, o primeiro membro também tem que dar 36. Vamos lá. O valor de x é o quê? 8, né? 5 vezes o valor de x aqui, 8 menos 4, que 1 vezes tudo vai ser 1. Ou seja, 5 vezes 8, um valor de 40, menos 4 é igual a 36, que é o mesmo valor do segundo membro. Viu como é que é fácil, senhores? Agora, um aqui com fração, com duas frações, né? É o mesmo procedimento. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Só que temos que lembrar que o 3 está multiplicando tudo isso aqui, senhores. É o nosso famoso chuveirinho. Ou seja, 3. E outro também, a ordem não importa. Tanto se eu colocar o 3 no primeiro membro como o 3 no segundo membro, não vai alterar o resultado do exercício, certo? Esse 3 vai ter que multiplicar o 2x mais o 3 vai ter que multiplicar o 1 também. Então, repetimos, né? É igual, o 5 vai ter que multiplicar o x e multiplicar o 2. Vai ficar 5 vezes x mais 2. Tá aí tranquilo? Vamos fazer o quê? O chuveirinho, ó. 3 vezes 2x e 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 2 vai ficar 6x. Mais 3 vezes 1, 3. O 5, mesma coisa. Chuveirinho. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, repete o sinal, né? Mais 10. Se for sinal de menos, você vai fazer... Quando não tem sinal nenhum, o sinal é positivo, certo? Se aqui fosse o menos, seria mais. Com menos, daria menos. Vamos agora fazer nosso procedimento. Separa o que tem letra de um lado e o que tem número do outro. Vamos jogar esse 5 aqui para o primeiro membro. O 5 está positivo. Quando jogar para lá, ficar negativo. Ou seja, 6x, estamos repetindo. Vou jogar esse 5 para lá. Menos 5x. Beleza? Agora vamos separar o que não tem letra. Vamos repetir o 10, que já está no segundo membro. Agora vamos jogar o do primeiro membro para o segundo. Ele está positivo, vamos jogar ele negativo. Menos 3. Ou seja, 6 menos 5 vai dar um total de 1x, que é igual a 10 menos 3, que é igual a 7. Ou seja, x é igual a 7. Com isso, encerramos nossa primeira parte de resolvendo alguns exercícios envolvendo a equação no primeiro grau. Agora, vamos aprender a equacionar os problemas, que, ao meu ver, é a maior dificuldade dos senhores. É equacionar o problema, não é nem resolver. Porque se eu deixar a conta já montada, eu tenho certeza que os senhores têm capacidade de resolver. Agora, ler para poder interpretar é uma das maiores dificuldades dos alunos. Vamos lá, então? Como equacionar os problemas. Beleza. Letra A. Pedro recebeu R$100 a mais que Jonas. Vamos separar aqui, ó, quem é Pedro e quem é Jonas. Ele fala que Pedro recebeu R$100 a mais que Jonas. Quanto que Jonas recebeu? Não sabemos, senhores. Não deu nada. Quando não sabemos o valor, podemos colocar qualquer letra. Vamos colocar J de Jonas. Ou poderia ser um X, ou poderia ser qualquer letra que os senhores escolherem. Aí ele fala que Pedro recebeu R$100 a mais que Jonas, ou seja, vai receber Jonas mais 100. Se Jonas valesse R$200, seria 200 mais os 100 que ele recebeu. Tá dando para entender, senhores? Vamos à letra B aqui, ver se fica mais claro.
José recebeu o dobro de Maria. Vamos separar José e separar Maria. Igual. Beleza, José recebeu o dobro que Maria. Quanto que Maria recebeu? Não sei. Vamos chamar Maria de X. Maria recebeu X dinheiro, X valor, X moeda. O dobro de X não é 2 vezes X? Ou seja, se Maria recebesse R$200, José ia receber 200 vezes 2, ou seja, R$400, que é o dobro. Marcos recebeu R$100 a mais que o triplo de Renato. Vamos colocar aqui Marcos e Renato. Marcos recebeu R$100 a mais que o triplo de Renato. Quanto que Renato recebeu? Não sei. Vamos chamar Renato de R, que é a letra do número dele. E Marcos recebeu o quê? R$100 a mais que o triplo, ou seja, o triplo não é 3 vezes R mais 100. Marcos recebeu R$100 a mais. Ou seja, se Marcos recebesse R$200, 3 vezes 6 daria 3 vezes 2 daria 600, certo? Mais 100, ele recebia R$700. Ou seja, o triplo mais 100. Vamos agora lá, a letra D, a última. Lucas tem R$50 a mais que a metade de Pedro. Vou fazer do lado aqui. Vamos separar quem é Pedro e quem é Lucas. Ele fala que Lucas recebeu R$50 a mais. R$50 a mais que a metade de Pedro. Quanto é que Pedro recebeu? Não sei. Pedro, vamos chamar Pedro de X. Quanto que é R$50 a mais que a metade? A metade eu sei que é X dividido por 2. Qualquer valor dividido por 2 é a metade, certo? Mais R$50. Conseguiram entender, senhores? Essa é a maior dificuldade quando chegamos dos alunos, quando chega na parte de problema. É até interpretar. Se o problema já viesse com a fração 2x mais 3 é igual a 60, o aluno consegue resolver. Só que o aluno não consegue equacionar. Esse 2x é a mesma coisa de eu estar falando que ele recebeu o dobro. Entendeu? Se fosse 3x, é a mesma coisa que eu estivesse falando o triplo. Aprendemos a equacionar os problemas e agora na próxima aula resolveremos alguns problemas envolvendo essas equações, certo? Então, um forte abraço, senhores. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Então, vamos nessa para cumprir mais uma missão.